Vamos agora para a segunda pergunta que nós recebemos aqui dos nossos seguidores, né? Uma seguidora também. O questionamento dela, pessoal, foi o seguinte: a guarda compartilhada importa em duas residências para o meu filho? Então, pelo que eu entendi, a nossa ouvinte, a nossa seguidora, ela tem a seguinte dúvida: como funcionaria a guarda compartilhada? A guarda compartilhada significa que o filho, a criança ou o adolescente terá duas residências? Então vamos lá, vamos contextualizar esse questionamento para que a gente possa então chegar à resposta, né, que atenda aí, que solucione esse questionamento, esse impasse. No nosso ordenamento jurídico, pessoal, quando a gente fala de um filho menor, esse filho menor necessariamente deverá estar, né, em companhia dos pais, ou caso haja a dissolução daquele casamento, ou se os pais não forem casados, deverá ser fixada, deverá ser regulamentada a guarda dessa criança. Tradicionalmente no Brasil, a guarda, a modalidade, a regra, né, em se tratando de guarda, era a guarda unilateral. Como que funcionava essa guarda unilateral? A criança ficava na guarda de um dos genitores e o outro teria direito a exercer as visitas, né, antigamente chamadas de direito à visitação ou de visitação. E esse direito tradicionalmente era exercido em finais de semana alternados. Resumindo, a mãe que criava a criança, a mãe que educava, a mãe que acompanhava a rotina da criança, que tomava as decisões referentes à criança, e o pai pegava a criança para passear, para levar no McDonald's, para passear na praça, no parque, pegava a criança limpinha, no final do dia, no final de semana, entregava, devolvia a criança para a mãe. E com a mudança da sociedade, a gente percebe um movimento, né, do masculino no sentido de demandar uma convivência maior com os filhos. Então, dentro desse movimento, dessa aproximação entre os membros da família, reestruturação da família, né, que deixou de ser uma família hierarquizada, uma família em que o pai ocupava aquela posição, né, de chefe, e de superioridade com relação aos seus membros, essa demanda, então, começa a se fazer presente e a gente observa algumas decisões judiciais já fixando a guarda compartilhada, mesmo a despeito da existência de uma regra específica no Código Civil, possibilitando a fixação dessa modalidade de guarda. Com a consolidação desse tipo de demanda, desse tipo de pedido, houve uma alteração no nosso Código Civil, primeiramente em 2008, para inserir a guarda compartilhada na redação do Código de 2002, e posteriormente em 2014, para estabelecer a guarda compartilhada como regra, inclusive em situações envolvendo litígio entre o pai e a mãe. Então, a gente sai de um contexto em que a guarda unilateral era a regra e a guarda compartilhada passa a ser a regra. E, a partir desse momento, surgem muitas dúvidas a respeito do que seria a guarda compartilhada. E uma confusão, uma verdadeira confusão, um imbróglio referente a extensão, ao real significado dessa guarda compartilhada, né, em termos fáticos. E muitas vezes até inviabilizando, né, que a pessoa se disponha a fazer um acordo por acreditar que a guarda compartilhada é algo diferente do que ela realmente é. Então vamos lá. A guarda compartilhada nada mais é do que a divisão das responsabilidades e das decisões a respeito da vida do filho. Então, a guarda compartilhada vem para acabar com aquele cenário de pais de final de semana, permitindo que ambos os genitores participem efetivamente da vida do seu filho, né?
implementando e efetivando um direito que é constitucionalmente garantido aos filhos, que é o direito à convivência familiar e comunitária. O filho tem o direito de conviver com ambos os pais. O filho não é propriedade da mãe, né? Então, aquela ideia que a gente sempre teve, e é inclusive fruto da nossa cultura, né, de que é a mãe que cria, de que o filho tem que estar com a mãe, e de que o pai assiste ao pai apenas o direito de esporadicamente visitar o filho, não corresponde à realidade. Tanto que hoje é muito criticado esse termo, direito de visita. Na verdade, visita tem que ser substituído por convivência. Pai não visita filho, pai convive com filho. Quem visita filho é um amigo, é um padrinho, né? Um conhecido ali que convive naquele contexto, mas não um pai. Um pai convive com o filho e não visita o filho. E dentro, então, dessa realidade, a guarda compartilhada não implica em dupla residência. Uma coisa é a guarda, outra coisa é o regime de convivência. Então, quando se fala em guarda compartilhada, normalmente há a fixação de uma residência-referência. Ou seja, haverá um tempo de convívio com ambos os genitores mais equilibrado, mais elastecido do que na guarda unilateral, com a delimitação de uma residência-referência. Significa dizer que a criança não pode ter duas residências? Eu entendo que não. Eu entendo que é possível a guarda compartilhada com residências alternadas. O que a gente não pode dizer é que a guarda compartilhada por si só implica em uma residência dupla ou em residências alternadas. Na verdade, como regra, o juiz fixará, ou as próprias partes, num acordo, estabelecerão qual será a residência-referência do menor. E esse menor irá transitar dentro do regime de convivência, dentro do que restar estabelecido, tanto no lar da mãe quanto do pai. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, a guarda compartilhada não implica em dupla residência. A guarda compartilhada implica, na verdade, em atribuir e efetivar, né, a ambos os pais o direito de participar efetivamente da vida do filho, tomando as decisões referentes a ele em conjunto e responsabilizando ambos, né, pelo dia a dia, pela rotina, pelo bem-estar desse filho, desse menor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de nos seguir aqui no canal. Me sigam também lá nas minhas redes sociais, professora Andressa Rios. Será um prazer interagir com vocês lá também, né? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram ou aqui no nosso formulário, que você encontra aqui embaixo. E todas as sextas-feiras eu estarei aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, essas problematizações envolvendo o direito de família judicial e o divórcio extrajudicial.